Olá, concurseiros de plantão! Voltamos aqui então na nossa segunda aula para poder resolver alguns exercícios nos quais falaremos sobre o quê? Sobre modalidades de contratação de acordo com o que é encontrado na Lei 8666. De acordo com o que nós vimos, então, nós temos o quê? Contropé, concolé é o quê? São as modalidades de contratação de acordo com a Lei 8666 que nós temos. Lembrando, então, nós não podemos ter o quê? Combinação de modalidades. Tá, professor, ótimo. Mas vamos ao exercício? Vamos lá. TRT 21ª Região. Acerca dos princípios e das modalidades de licitação, julgue os itens a seguir. É vedada a combinação das modalidades de licitação previstas em lei. O que nós temos que fazer, primeiro de tudo, na questão do CESP, no item do CESP? Isso mesmo, nós temos que dividi-lo em argumentos lógicos. Então, o primeiro argumento lógico que ele traz aqui para a gente nessa expressão lógica é vedada a combinação das modalidades de licitação previstas em lei, é o quê? É certo, né, senhores? Conforme nós já vimos, apresentado justamente no artigo 22 da Lei 8666. Continuamos, então, aqui o que pode ser encontrado aqui em relação ao assunto dentro da nossa questão. Ele ainda fala aqui, afirma para a gente, de maneira taxativa, que, nos casos em que couber convite, a administração poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência. Olha que interessante, gente. Ele dá uma... Como é que eu posso dizer? Uma navegada, né, dentro do artigo 23, dentro de um parágrafo que eu realmente nunca tinha visto ser cobrado em provas. Mas como ele está sendo cobrado nesse momento, a gente vai revisar, não é? Lembra que a gente deu uma olhadinha lá no artigo 23 da Lei 8666? Isso, os senhores lembram, né? Onde ele fala no parágrafo 3º o quê? A concorrência é cabível em qualquer valor de objeto, inclusive nas licitações internacionais. Parágrafo 4º. Quando puder usar convite, também poderá usar tomada de preço, em qualquer caso a concorrência. E no parágrafo 5º, não se deve utilizar convite ou tomada de preços para parcelas de uma mesma obra ou serviço. Tomando então o parágrafo 4º como comparação, né, gente, aqui justamente com o que o avaliador trouxe para a gente nesse item, os senhores concordam então que esse segundo argumento lógico aqui também está correto? Perfeitamente, professor. O que nos torna então automaticamente este item um item correto. Vamos ao próximo exercício? Banco da Amazônia, Governança de TI 2010. Agora a gente já começa a entrar, vamos colocar assim, em algumas questões que justamente foram cobradas em provas de tecnologia da informação aqui dentro da parte de legislação e conceitos básicos. Vamos lá então. Considerando a contratação por organização pública de serviço de TI, julgue os itens com base no que dispõe a Lei 8666 de 1993, a legislação complementar e a jurisprudência do TCU, combinada com a IN 04 de 2008 do MPOG. A contratação de serviços de TI deve ser efetuada prioritariamente por meio de uma única modalidade de licitação, não sendo permitida a combinação de modalidades. Bem, acredito que vários dos senhores aqui nesse momento estão em dúvida justamente sobre a utilização da palavra prioritariamente. Perfeito, senhores? Uma palavra citada, acredito que de forma aqui um pouco equivocada pelo avaliador, concordo com os senhores, mas olha aqui que ele fala para a gente justamente sobre o quê? Legislação complementar. E dentro da legislação complementar, a gente tem justamente a ideia de que dele trabalhar com a utilização prioritária, ok, senhores, do que? De uma única modalidade de licitação. Sabemos que, de acordo com a Lei 8666, a contratação de serviços de TI ou a contratação de qualquer tipo de serviço poderá ser parcelada. Lembram-se disso, senhores? Ou seja, sendo parcelada, em qualquer etapa da parcela específica, nós teremos o quê? A modalidade de licitação equivalente àquela etapa que está sendo tratada em jogo. Concordam comigo? Tendo isso como interpretação, vamos ver novamente esse tópico. A contratação do serviço de TI deve ser efetuada prioritariamente por meio de uma única modalidade de licitação. Os senhores concordam comigo que a palavra prioritária aqui não se apresenta de forma errônea? Talvez tenha sido escrita de maneira equivocada.
Perfeitamente, mas nós sabemos que, inclusive, a contratação de serviço de TI deve ser, sim, efetuada por uma única modalidade de licitação, nos casos, inclusive, já citados anteriormente. Ok, senhores? Vamos ver aqui, então, que esse primeiro argumento se torna correto. Segundo argumento, não sendo permitida a combinação de modalidades. Perfeitamente, o que é trazido para a gente, inclusive, no próprio artigo 22 da Lei 8666. Essa questão eu vou dar uma trabalhada melhor nessa palavra prioritariamente um pouco mais adiante, mas acredito que tenha ficado claro aqui o que o avaliador está pedindo, o que torna automaticamente para a gente essa questão uma questão correta. Entramos aqui agora no que a gente chama a atenção de vocês, justamente nos tipos de licitação. Os tipos de licitação vão se restringir, então, ao menor preço, a melhor técnica, a técnica e preço e maior lance ou oferta. Quais que eu chamaria a atenção de vocês especificamente para a de tecnologia da informação? Vou chamar a atenção de vocês ao menor preço e técnica e preço. Por enquanto, nesse momento de revisão, não vou falar especificamente onde cabe um ou onde cabe outro. Vou falar simplesmente onde cabe um, onde cabe outro. Quando eu estiver falando sobre pregões, sobre bens e serviços comuns, aí sim vai caber a gente falar justamente onde cabe um, onde cabe outro. O que cabe a gente saber nesse momento? Cabe a gente, nesse momento, o quê? Saber o que é o tipo. O tipo de licitação diz respeito ao quê, senhores? Vamos revisar aqui, então. O tipo de licitação diz respeito ao critério de julgamento da licitação e poderá ser dividido conforme foi apresentado aqui, né, para os senhores. Menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta. Vamos lá, então. O tipo menor preço, quando a critério da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, ela determinar, gente, que será o vencedor da licitação, preste bem atenção, quando ela determinar que o vencedor da licitação vai ser o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço. Bem, aqueles que já estão um pouco afiados já começam a lembrar agora que a gente tem um edital muito bem especificado justamente quando nós trabalhamos aonde, gente? Quando eu falo um edital muito bem especificado, com a técnica dele muito bem especificada, tá, gente? Que fique claro, não que o edital seja mal especificado em qualquer momento que poderíamos trabalhar dentro da administração pública, mas muito bem especificado tecnicamente. Onde que a gente vai ter isso? Exatamente, senhores, lá no pregão. Então, por favor, eu só vou fazer um ganchinho de memória aqui, ó, para que os senhores comecem a lembrar do assunto, tudo bem? Mas a gente não vai tratar esse assunto agora. Pregão. Só para vocês começarem a lembrar. Melhor técnica. A melhor técnica, gente, primeiro de tudo, não significa dizer que não haja um aspecto financeiro do contrato. Tudo bem? Mas o que acontece? Nesse momento, cada licitante, especificamente cada licitante, tudo bem, senhores? Ele deverá, né, vamos colocar assim, obrigatoriamente, tá ok? Apresentar para a gente, apresentar, na verdade, no momento ali da proposta técnica dele, a partir dos parâmetros fixados no edital, trabalhando com o que, gente? Fixando também uma proposta financeira. Isso mais do que claro. Ou seja, estou apresentando minha proposta técnica, mas também tenho que apresentar uma proposta financeira. Mas, professor, simplesmente o que vai acontecer com o preço, a proposta financeira que está sendo apresentada e com a parte técnica? O senhor não está falando que isso aqui é melhor técnica? Sim, agora entra o segredo desse tipo de licitação. A comissão julgadora vai julgar e vai classificar cada licitante pelo critério quê? Pelo critério exclusivamente técnico, atribuindo notas para cada um, sendo que os classificados serão aqueles que obtiverem a nota mínima definida no edital. O primeiro classificado, então, vai ser quem? Será o que obtiver maior nota sobre o critério técnico. Sempre lembrando, ou seja, não é que não seja considerado valor, tudo bem? Mas o que a gente vai ter? A gente tem, então, uma apresentação de uma proposta técnica e a gente tem uma apresentação da proposta financeira. Mas o cara vai ser julgado pelo quê? Pela técnica. Beleza? Tudo bem, então, gente.
Definida a ordem de classificação, aqui dentro do tipo melhor técnica, o que vai acontecer? Vai haver então uma rodada de negociação com o primeiro classificado, levando-se em consideração o menor preço ofertado por todos os classificados. Se o licitante aceitar o valor do menor preço que foi encontrado entre os classificados, o contrato se dará. Se não, a administração pública deve expor os motivos da sua não contratação e chamar o segundo classificado para a rodada de negociações e assim vai seguir por diante. Beleza, professor, você falou para a gente não se preocupar nas nossas provas de TI. Fiquem tranquilos, é isso mesmo. O que eu estou trazendo para vocês, na verdade, é o quê? É como cada tipo de licitação trabalha. Afinal de contas, a gente está especializando o conhecimento dos senhores, não é isso? E eu falei que o nível de detalhamento adequado seria aplicado nesse momento. Tipo, técnica e preço. Vamos lá então, aqui está o segredinho, gente, o pulo do gato, né? Algo bem interessante que a gente vê aqui sobre técnica e preço. Eu gostaria que os senhores prestassem muita atenção para que a gente conseguisse evoluir tranquilamente na nossa aula quando a gente estiver começando a falar sobre o decreto 7.174, o cruzamento dele com a lei 10.520, por aí vai, tá? Primeiro de tudo, no tipo de licitação técnica e preço, cada licitante oferecerá como proposta 2 envelopes. Tranquilamente até aí, né? O da técnica e o do preço. A comissão julgadora vai fazer o quê? Vai apreciar, então, cada um dos envelopes e atribuirá pontos para cada proposta, cujo mínimo e máximo, gente, estarão pré-definidos no edital, assim como os critérios objetivos e o peso de cada proposta. Logo após, o que vai acontecer, então? Vai ser feita uma média ponderada, gente, de cada licitante e vai se chegar, então, ao vencedor que obtiver a maior dessas médias. Beleza? É obrigatório na contratação de bens e serviços de informática nas modalidades tomada de preço e concorrência. Anotem isso, por favor. Tá ok, gente? Professor, por que anotem isso, por favor? Porque é questão de prova, certa de cair para vocês. Tudo bem, gente? Beleza, então, vamos seguir adiante. E quando a gente fala no maior lance ou oferta? O tipo de modalidade maior lance ou oferta é aplicável exclusivamente ao leilão ou concorrência. Quanto maior o preço, melhor. Não podendo usar se o preço for inferior, na verdade, gente, ao valor da avaliação, né? Como a gente já trabalhou aqui em alguns momentos no nosso curso teórico. Voltando rapidamente aqui à técnica e preço, e ao melhor técnica, eu só vou falar o seguinte. Deem uma olhadinha no artigo 46 da Lei 8666. Tá ok? Ele vai ser de suma importância para vocês. Vamos a mais um exercício. Acerca da fiscalização das contratações de TI para o setor público, julga os itens de 187 a 192 à luz da Lei 8666. Ele começa aqui, então, é uma questão do TCDF. O que eu chamo a atenção em questões de, vamos colocar assim, de características de fiscalização, de auditoria ou qualquer coisa do gênero. Eu chamo a atenção dos senhores que eles vão trabalhar com vocês com os seguintes métodos, né? Vamos colocar assim, se eles começarem a cobrar auditoria de contratos de TI. Um método bem interessante que vai vincular a sua questão justamente aquilo que é, vamos colocar assim, aquilo que está de acordo com a lei e aquilo que não está de acordo com a lei. Certo? Nesse momento, então, o que eles vão te questionar justamente aquilo que está em conformidade, lembraram dessa palavra? E aquilo que não está em conformidade. Com o quê? Tanto com a lei, quanto com as normas internas da instituição tal e tudo mais. Por quê? Isso são termos utilizados lá de dentro da auditoria, tudo bem, gente? Da parte de controle externo, interno e tudo mais. Vamos lá, então. Não é o caso dessa questão, mas a gente tem que chamar a atenção de vocês justamente porque nós estamos trabalhando com a prova do Tribunal de Contas do Distrito Federal aqui nesse momento. O objetivo da lei em questão, ao considerar obrigatório o emprego de licitação do tipo técnica e preço para aquisição de bens e serviços de informática, com as exceções previstas em decreto do Poder Executivo, é garantir a qualidade dessas contratações, independente da origem do fornecedor. Uma questão que pode parecer simples, eu tenho quase certeza que a maioria dos alunos que estão assistindo essa aula responderam esta questão como correta, mas observem, senhores, que essa questão está errada. Os senhores vão pensar, meu Deus, não aprendi nada, professor, nas suas aulas, só pode. Por que essa questão estaria errada nesse momento?
Prestem bem atenção que quando falamos em critérios de técnica e preço, primeiro de tudo, o que a gente tem que considerar? Com certeza é a técnica, não é? Ou seja, ele está pedindo uma qualidade. Concordam comigo? Sim, professor, ele está pedindo uma qualidade, mas ele está pedindo o que também, gente? Dinheiro. Ele está querendo saber também sobre a proposta que é economicamente mais viável para a administração pública trabalhar naquele momento. Certo? Fora, quando ele fala para a gente, independente ainda da origem do fornecedor, eu tenho certeza que alguém deve ter marcado talvez errado por causa disso. Mas veja bem que quando a gente fala da independência da origem do fornecedor, eu também remeto a minha ideia ao quê? Isso mesmo, gente. Ó, princípio da isonomia. Tá ok? Beleza, então. Vamos tocar adiante? Vamos lá. Entramos aqui, então, nos conceitos do que dizem respeito para a gente aqui, do que a gente precisa, inclusive, saber sobre a Lei 10.520. Entramos aqui, então, no que diz respeito ao que a gente precisa saber sobre a Lei 10.520, de 2002, também chamada de Lei dos Pregões. Vamos lá, então. O que a Lei 10.520 nos traz aqui, gente? Institui a modalidade de pregão no âmbito da administração pública, União, Estados, DF e municípios. Pregão, sim, aplicável à aquisição de bens e serviços comuns. O que são bens e serviços comuns? Espere um pouquinho, a gente vai definir isso logo adiante de forma mais aprimorada aqui para vocês. Mas para aqueles que não lembram, para poder ficar mais fácil, são bens e serviços que podem ser especificados no seu edital com critérios de qualidade baseado em padrões encontrados no mercado. Isso são bens e serviços comuns. Tá ok, gente? Ou seja, se eu estiver trabalhando dentro de tecnologia da informação com bens e serviços que eu consiga pegar e especificá-lo com padrões encontrados no mercado, estou falando de bens e serviços comuns. Ok. Lei 8.248, artigo 3º, parágrafo 3º. O que a Lei 8.248 nos traz? A aquisição de bens e serviços de informática e automação considerados como bens e serviços comuns, nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Lei 10.520, poderá ser realizada na modalidade pregão. Presta atenção nessa palavra aqui, poderá. Tá ok? Porque a Lei 8.248 trazia para a gente uma possibilidade. Fazendo o quê? Restringindo as empresas que cumpram o PPB, Processo Produtivo Básico, nos termos da Lei 8.387. Não é muito comum cair para o CESP o PPB. Mas se você estiver utilizando este curso para estudar para outras bancas, como, por exemplo, bancas como o FCC, bancas como o Cetro, bancas como o ESAF, Sesgran Rio, é legal que vocês deem uma olhadinha no PPB. Até então a gente tem o quê? A gente tem o nosso legislador falando sobre a possibilidade da utilização da modalidade pregão para bens e serviços comuns nos bens e serviços de informática e automação. No Decreto 7.174, o que ele traz para a gente? Ele traz a regulamentação da contratação de bens e serviços de informática e automação pela administração pública, federal direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo poder público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União. Veja então que aqui nós temos algumas observações muito fortes a serem feitas. Primeiro de tudo, ela vem em 2010. Qual foi a primeira versão da IN04? Vocês lembram? A primeira versão foi de 2008, não foi isso? Beleza, foi em 2008. Ou seja, a Lei 7.000, o Decreto 7.174, veio em 2010 após a IN04 de 2008. Tem algo muito mais atualizado do que tem no IN04 de 2008, concordam comigo? Fora o que ele traz, isso diferencial da IN04? A possibilidade da gente regulamentar toda a contratação de bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta, indireta, fundações instituídas, olha que interessante, ou mantidas pelo poder público e pelas demais organizações sob domínio direto e
ou indireto da União. O que eu estou dizendo aqui para vocês? Que esse decreto vai regulamentar em toda a administração pública a contratação de bens e serviços de informática. Quando falamos então em IN04, precisamos obedecer ao decreto 7.174 nesse momento? Precisamos. Por quê? Olha o que ele traz de interessante aqui no artigo 9º. Para a contratação de bens e serviços de informática e automação, deverão ser adotados os tipos de licitação, menor preço e técnica e preço. Prestem atenção nessa palavra deverão. Por que deverão? Deverão me traz o que? Obrigatoriedade. Tem que ser. O que tem que ser então? Menor preço ou técnica e preço. Na Lei 8.666, nós já temos uma chamada específica para serviços de informática. Mas o que eu tenho que considerar quando eu estou falando aqui, então, de contratação de bens e serviços específicos de informática e automação, de acordo com o decreto 7.174, que, inclusive, obedece, vamos colocar assim, responde hierarquicamente à Lei 8.666. Ele está dizendo para mim que é obrigatório. Deve ser menor preço ou técnica e preço, conforme disciplinado nesse decreto, ressalvadas as hipóteses de dispensa ou inexigibilidade previstas na legislação. Parágrafo 1º. A licitação do tipo menor preço será exclusiva para aquisição de bens e serviços de informática e automação considerados comum. Ou seja, menor preço, tenho que lembrar do quê? Do que é comum. Na forma do parágrafo único do artigo 1º da Lei 10.520. E olha essa diferença aqui de palavra do que a gente tinha anteriormente. E deverá, olha o que falei para vocês, do poderá, deverá ser realizado na modalidade de pregão, preferencialmente na forma eletrônica, conforme determina o artigo 4º do decreto número 5.450. Senhores, o que eu tenho na minha cabeça aqui então, que eu tenho que levar em consideração? Falou que são serviços de tecnologia da informação, eu tenho que considerar para qualquer questão que eu for resolver. Eu só posso utilizar os tipos menor preço e ou técnica e preço. Quando eu falo em menor preço, eu estou falando do quê? De bens e serviços considerados comuns, que deverão obrigatoriamente ser realizados pela modalidade de pregão. Seguindo aqui então, eu chego para vocês e apresento um exercício aqui do Banco da Amazônia para poder fixar esse conteúdo e, claro, eu comentei simplesmente esse item em todos os slides anteriores que eu trabalhei aqui com os senhores falando justamente sobre pregão e a utilização dos tipos menor preço e técnica e preço. A questão nos traz o seguinte: para a licitação do serviço de TI a ser contratado, podem-se adotar as opções de menor preço, melhor técnica e preço, sendo a terceira opção a menos recomendada para serviços de TI. O que a gente tem que fazer em questões do CESP? Isso mesmo, dividimos a questão em partes, em argumentos lógicos, se vocês preferirem, é a forma que eu também gosto de interpretar. Dividir ele em argumentos lógicos, o que eu vou fazer? Para a licitação do serviço de TI a ser contratado, pode-se adotar as opções de menor preço, melhor técnica e preço. Quem está, diríamos aqui, sobrando aqui, gente? Melhor técnica. Pode ser utilizado? Não, não pode. Fora essa palavra, podem se adotar. Como que a gente deixaria essa questão, esse argumento aqui o mais correto possível? Concordam comigo que seria falando assim, para a licitação do serviço de TI a ser contratado, deve-se adotar as opções, cortando melhor técnica, claro, a gente vai trazer o quê? Menor preço e técnica e preço. Por quê? É o que é trazido, inclusive, no decreto 7.174. Aqui a gente já vê, então, que esse argumento está falso. Vamos para o segundo argumento? Sendo a terceira opção, técnica e preço, a menos recomendada para serviços de TI. O que vai me dizer, afinal de contas, se eu vou utilizar um tipo ou outro? Se eu vou utilizar menor preço ou se eu vou utilizar técnica e preço? Não é se eu conseguir caracterizar aquele bem ou serviço como bem serviço comum ou não. Se é isso, gente, que traz para mim a classificação de utilizar o tipo menor preço, o tipo técnica e preço, como que eu posso dizer, sem um tipo de informação, vamos colocar assim, mais aprimorada, que é simplesmente a menos recomendada, olha lá, menos recomendada vai ser técnica e preço?
Eu não posso dizer isso faltando informações, que é o que o avaliador está fazendo com a gente, o que torna automaticamente esse segundo argumento falso também. E, por via das dúvidas, para a gente ter certeza, o item está errado, senhores. Entenderam por que esse item está errado? Perfeito, vamos seguir adiante. Decreto 5.450, conforme apresentado há 2 slides atrás, de 2005. Regulamento pregão na forma eletrônica para aquisição de bem e serviços comuns e dá outras providências. O que ele fez, então? Ele trouxe para a gente o pregão na forma eletrônica, que é o que a gente acha atualmente na internet, ali dentro dos órgãos públicos, trabalhando dentro de um software chamado Comprasnet. Podem pesquisar que os senhores vão encontrar. Artigo 4º. Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatória a modalidade pregão. Ele já traz, então, nessa fixação do decreto de 2005, justamente aquela acusação, vamos colocar assim, que o decreto 7.174 faz sobre o pregão. Como que? Como pregão obrigatório para bens e serviços comuns. Utilizado ainda para o quê? No tipo menor preço. Continuando, eu trago aqui para vocês ainda o Decreto 3.555 de 2010, que aprova o regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns. Artigo 3º. Os contratos celebrados pela União para aquisição de bens e serviços comuns serão precedidos prioritariamente de licitação pública na modalidade de pregão, que se destina a garantir, por meio de disputa justa entre os interessados, a compra mais econômica, segura e eficiente. Lembraram-se da questão que nós vimos agora há pouco, onde ele usa a palavra preferencialmente, com a ideia de prioridade, prioritariamente. Lembram-se dessa questão? Lembram-se, senhores, dessa questão ou não, hein? Se vocês não se lembram, dá uma olhadinha lá atrás, é uma questãozinha lá do BASA, do Banco da Amazônia, número 107, que eu falei para vocês que a gente ia trabalhar o termo prioritariamente de uma forma mais apropriada agora. E olha o que ele traz para a gente, justamente no decreto 3.555, traz essa palavra prioritariamente aplicada ao quê? Aplicada justamente à modalidade pregão. Conforme nós já vimos, dentro de contratações de bens e serviços de TI, a modalidade pregão ela é realmente extremamente utilizada. Fora a justificativa que nós temos, então, da possibilidade de parcelamento e da utilização de modalidades específicas naquela questão 107 do Banco da Amazônia, tá? Da utilização de uma modalidade específica para cada fase, que já justificaria para a gente a utilização prioritária de uma única modalidade de licitação, nós trazemos aqui, então, dentro do decreto 3.555, uma nova formatação para aquela expressão prioritariamente, que é o quê? O prioritariamente sendo utilizado para bens e serviços comuns, que no caso nós vamos cair em pregão e que, se vocês forem ver, 95% das contratações de bens e serviços de tecnologia da informação se enquadram como bens e serviços comuns, automaticamente sendo considerados o quê? Dentro da modalidade pregão. Considere-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais praticadas no mercado. Como que eu resumo isso aqui, professor? Seguinte, você vai resumir isso aqui, esse parágrafo 2º, levando em consideração simplesmente as palavras padrões de desempenho e qualidade e especificações usuais praticadas no mercado. Eu gravei isso aqui quando eu comecei a estudar para concurso, simplesmente falando o seguinte: bens e serviços comuns são aqueles que podem ser especificados no edital utilizando-se de padrões de mercado. Assim eu consegui interpretar de forma melhor e, se os senhores quiserem utilizar, vai ser muito cabível para vocês também. Oficial Técnico de Inteligência, Rede de Dados, 2010. A contratação de bens e serviços de tecnologia da informação, desde que possuam padrões de desempenho e de qualidade objetivamente definidos pelo edital para esta finalidade, com base em especificações usuais encontradas no mercado, deve ser obrigatoriamente realizada pela modalidade, técnica e preço. Vamos lá, então. O que eu faço em questões do CESP? Eu divido em argumentos lógicos, mas vocês podem ver que, nesse caso, ele está fazendo o quê? Daqui para trás,
Estão vendo? Eles estão fazendo simplesmente uma contextualização da questão. Essa contextualização da questão, ele colocou para a gente vamos colocar assim, a característica pura do quê? Do que a gente teria de, isso mesmo, gente, um bem e serviço comum. A letra ficou meio feia aqui, mas acredito que dê para os senhores entenderem, né? O que eu escrevi, né? Bem e serviço comum. Bem e serviço comum tem que ser contratado como, vamos lembrar? Menor preço, tipo menor preço, não é? E qual modalidade? Modalidade pregão. O que o avaliador faz aqui na cabeça da gente? Primeiro de tudo, ele chama técnica e preço de modalidade. E isso está errado. Concordam comigo? Técnica e preço é um tipo. Só que técnica e preço não é aplicável de forma alguma a bens e serviços comuns. Veremos logo adiante onde que técnica e preço é aplicável, mas não é aplicável a bens e serviços comuns. Por quê? Bens e serviços comuns são aplicáveis especificamente onde? Isso mesmo, senhores. Bens e serviços comuns são aplicáveis especificamente para menor preço, não técnica e preço. O que torna automaticamente essa questão uma questão errada. Quando falamos, então, na Lei 10.520, nós temos que ter uma preocupação enorme em cima do processo que é seguido aqui dentro. Primeiro de tudo, o que eu vou considerar? Dentro da 10.520, nós teremos como tudo acontece aqui dentro. Tudo vai começar com o quê, gente? Com uma fase preparatória. Essa fase preparatória que vai tratar de um planejamento específico da contratação, vão arrumar a casa, vão definir qual tipo de licitação vai ser utilizado, vão definir se é um bem e serviço comum, se não é, enfim. Eles vão preparar a casa para poder trabalhar, afinal de contas, com a licitação e colocá-la na rua. É isso que eles vão fazer aqui dentro. Só que existe uma outra fase chamada fase externa. A fase externa diz respeito justamente à convocação dos interessados, que trata do aviso na imprensa oficial, que deverá ter o quê? O objeto, indicação do local, dias e horários em que os interessados poderão ter acesso ao edital completo. Existem duas observações que eu gostaria de fazer sobre essa fase externa. Primeiro de tudo, o meu interessado ali no caso, ele vai ter que apresentar a proposta em até 8 dias após o quê? O edital com a publicação do aviso, especificamente 8 dias. Mas eu vou chamar a atenção aqui em características de revisão que eu falei também sobre o quê? Sobre duas fases, uma preparatória e uma fase externa. Olhem essa questão. IJSN Espírito Santo, Informática e Gestão da Informação 2010. Acerca de normas específicas aplicáveis à contratação de bens e serviços de TI, julga os itens a seguir. Segundo a Lei 10.520 de 2002 e sua interpretação no âmbito específico da contratação de bens e serviços de TI, a compra por meio de pregão pode ser dividida nas fases preparatória e externa. O que nós fazemos com questões do CESP? Dividimos ela ao meio. Até o presente momento, o que os senhores acreditam que esteja acontecendo aqui? Para mim, até o presente momento, esse argumento lógico está verdadeiro. Vamos para o segundo. Durante a fase externa, é possível a publicação de avisos por meios eletrônicos e em jornal de grande circulação. Perfeitamente. Sabemos então que na 10.520 existe inclusive essa necessidade para que o edital vá para a rua. Justamente porque é na fase externa que acontece a convocação dos interessados. Aviso na imprensa oficial ou em jornais de grande circulação. Verdadeiro também. Seguindo, sendo o prazo fixado para a apresentação das propostas, contando a partir do início da fase preparatória, não inferior a 10 dias. Aí o avaliador erra, né, senhores? Olhem aqui por que ele erra, professor, afinal de contas. Ele vai errar porque simplesmente o seu avaliador não tomou consciência que a apresentação das propostas deverá ocorrer em até 8 dias após o edital com a publicação do aviso, o que torna automaticamente este item um item errado. Senhores, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais um pouquinho sobre
um avanço maior que nós vamos fazer em cima das modalidades, né, e dos tipos de licitação que são trabalhados para bens e serviços de tecnologia da informação, só que agora numa característica de limites de valores e prazos para publicação. Até já, não perca a próxima aula. Um grande abraço!